Um gás ideal com o valor de gama 5/3 sofre uma expansão isotérmica em que seu volume aumenta de 50%, seguido de uma contração isobárica até o volume inicial e de aquecimento a volume constante até a temperatura inicial. Na letra A, calcule o rendimento desse ciclo. Na letra B, compare o resultado com o rendimento de um ciclo de Carnot que opere entre as mesmas temperaturas extremas. Então vamos lá, vamos com calma nesse problema, porque embora ele pareça simples de se calcular, ele é um pouquinho mais longo. Então vamos primeiro pensar, vamos esquematizar, sem se preocupar muito com a questão da proporção, mas vamos esquematizar o gráfico dessa transformação desse ciclo. Um gráfico da pressão em função do volume. Então vamos lá, primeiro ele sofre uma expansão isotérmica. A cara de uma expansão isotérmica é mais ou menos essa. Então ele sai de um ponto A até um ponto B. Nesse processo de expansão, ele sai de um volume V0 até um volume 50% maior. Um volume V1. Vamos deixar o V1 por enquanto. Vamos lá. Depois, ele tem uma concentração isobárica, ou seja, a pressão constante, até o ponto C, no mesmo volume inicial, e então ele tem a temperatura aumenta a volume constante, uma transformação isocórica, certo? Até a temperatura inicial. Bom, se ele já estava no mesmo volume, na mesma temperatura, considerando o nosso esquema de gases ideais, ele só pode estar no mesmo valor da pressão inicial. Então aqui a gente tem uma pressão inicial e uma pressão 1. Ok? Bom, vamos lá. Então a gente tem um ciclo que passa por 3 pontos. São 3 transformações. Primeiro uma isotérmica, depois uma isobárica, depois uma isocórica. Então a gente tem que, para a gente calcular o rendimento, a gente precisa trabalhar com todas essas transformações. Então primeiro vamos calcular o que acontece em cada uma delas. Então vamos na transformação de A para B. De A para B é uma transformação isotérmica, certo? Bom, nesse caso, a variação da energia interna é zero, uma vez que a temperatura é a mesma. Nesse caso, o trabalho em uma isoterma, a gente já viu lá no nosso problema, que é nRT vezes o logaritmo do volume final sobre o volume inicial. Vamos lá. Qual é a situação? Aqui a gente tem 3 pontos. O ponto A e o ponto B têm a mesma temperatura, que a gente vai chamar de T0. O ponto C tem uma temperatura que a gente vai chamar de T1. Tudo bem? Beleza. Então, o trabalho no processo de A até B vai ser calculado por essa representação, que vai ser o número de mols, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, T0, vezes o logaritmo do volume final, que é 1,5 do volume inicial, 50% maior que o volume inicial, não é assim? Sobre o volume inicial. Então, esse é o nosso valor de trabalho. Então, o trabalho de A até B é igual a nRT0 logaritmo neptuniano de 1,5. Considerando a conservação de energia, primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor que eu injeto no sistema, menos o trabalho que o sistema realiza. Como não tem variação da energia interna, a quantidade de calor envolvida é igual à própria quantidade de trabalho. Muito cuidado com esses sinais, porque depende de como você definiu. A gente está definindo a nossa primeira lei da termodinâmica como a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor que eu injeto no gás, menos o trabalho realizado pelo gás, ok? Beleza. Calculamos no processo AB, certo?
Agora, a gente ainda tem dois processos para calcular. De B até C, que a gente vai fazer agora. Bom, de B até C, aí uma transformação isobárica, o trabalho é o mais fácil da gente calcular, que é simplesmente P delta V. Você tem que integrar e por aí afora, mas é isso, não é? Bom, o trabalho então vai ser o valor da pressão, que vale P1, vezes a variação do volume. O volume final é V0. O volume inicial é o 50% maior que o volume inicial, que o volume V0, 1,5 V0. O que vai me implicar que o trabalho vai ser igual a pressão 1 vezes 0,5 V0, com o sinal negativo em todo mundo. Só que veja só, eu vou querer, nesse nosso problema, que todas as minhas variáveis estejam dependentes do ponto inicial, das variáveis do ponto inicial, do ponto A. Então, eu quero que esteja em função de P0, T0 e V0. Isso vai facilitar para a gente, para eu não ter que pensar nisso lá na frente. Então, já vamos fazer essa transformação aqui agora. Vamos lá. A pressão 1, considerando a lei dos gases ideais, pressão é igual a volume vezes T. Então, P1 vai ser V1, T1. Só que a temperatura a temperatura nesse ponto aqui, desculpe, eu quero saber P1 nesse ponto aqui. A pressão é a mesma nos dois pontos, então eu posso escolher qualquer um deles. Então, escolhendo nesse ponto aqui, a pressão P1 vezes o volume V1 é igual a NR vezes T nesse ponto. E considerando que esse ponto faz parte dessa isotérmica, esse ponto vale T0. O volume 1 vale 1,5 do volume inicial. Então, a pressão 1 vale, na verdade, nRT0 sobre 1,5 V0. Só que veja, nRT0 sobre V0 é o próprio valor de P0, o valor da pressão nesse ponto. Então, eu posso escrever P1 como sendo P0 dividido por 1,5. Substituindo na nossa expressão do trabalho, a gente vai ficar com o trabalho sendo escrito entre os pontos B e C como menos P0 V0 dividido por 1,5. Isso multiplicado por 0,5, que já estava aqui. 0,5 dividido por 1,5, eu posso simplificar e posso simplificar por 0,5, então vai menos P0, V0 sobre 3. A simplificação fica na forma de fração. Beleza. Calculamos o trabalho nessa transformação isobárica. Agora, eu tenho que calcular a variação da energia interna. Considerando que a gente está falando de um gás ideal, então a variação da energia interna vai ser igual a 3 meios de NR delta T. Bom, se a gente fizer o mesmo pensamento para descobrir T0 em função de T1, a gente vai verificar a seguinte situação. 3 meios de NR vezes a temperatura 1 menos a temperatura 0. Tudo bem? Bom, só que a temperatura 1, se eu usar a mesma recomendação que eu tinha sugerido, então se eu calcular a temperatura 1 aqui, usando a relação dos gases ideais, usando o valor de P1, o valor de V0, NR vezes T1, então se eu isolar T1, vai ser P1
vezes V0 dividido por NR. Só que o P1 a gente já viu que ele vale NRT0 sobre 1,5 V0. De modo que quando eu substituir, eu vou ter que o valor de T1 vai, na verdade, valer 2/3 de T0 menos T0. Ou seja, a variação da energia interna nessa transformação de B até C vale menos NRT0 sobre 2. 2/3 de T0 menos T0 vai dar 1/3 de T0. Multiplicar 1/3 multiplicado por 3 meios vai dar meio. Então, meio de NRT0. Essa é a variação da energia interna. E considerando a nossa primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor fornecida é igual à variação da energia interna mais o trabalho, ok? Então é só somar a variação da energia interna e o trabalho e eu chego na minha expressão para a quantidade de calor, ok? Bom, quando eu fizer então a soma da variação da energia interna e do trabalho dessa transformação de B até C, o que eu vou ter é menos P0 V0 sobre 3 mais menos NRT0 sobre 2. De modo que os dois são negativos e a soma então dessa quantidade de calor vai ser negativa. Se eu fizer a substituição de P0 V0 por NRT0, aqui da transformação, aqui da lei dos gases ideais, então a quantidade de calor vai dar menos 5/6 de NRT0, tá? Que é só uma soma simples. Bom, agora a transformação de C até A. De C até a gente tem uma transformação isocórica. E aí a isocórica é bonita, porque o trabalho dá zero. Por que o trabalho dá zero não é isocórica? Porque não tem variação de volume. Beleza. Então, quando eu chego nessa situação, quer dizer que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor envolvida. E quanto vale a variação da energia interna? Bom, a variação da energia interna nesse processo é igual a 3 meios de N R delta T. Bom, a variação da energia interna, então, peraí, é a mesma variação da energia interna no processo BC. Como que isso é possível? A mesma? Não. Vamos lá. Sim, ele está variando entre as duas mesmas temperaturas. De B até C, ele saiu da temperatura T0 e foi para a temperatura T1. Agora, ele está indo da temperatura T1 para a temperatura T0. Ou seja, vai ser o mesmo valor que a gente encontrou para a variação da energia interna, no entanto, com sinal trocado. Então, simplificando aqui, N é T0 sobre 2. Então, fizemos agora então, as três transformações. Já é possível a gente calcular o rendimento. Como é que a gente faz isso? Bom, o rendimento é calculado em cada ciclo com o trabalho total realizado dividido pela quantidade de calor que ele absorve da fonte quente. Ou se você lembra, mas agora há pouco foi usado o rendimento como 1 menos a quantidade de calor rejeitada na fonte fria dividida pela quantidade de calor retirada na fonte quente. Exatamente. O trabalho é exatamente essa diferença de energia, considerando a conservação de energia. Então, quando eu fizer isso, a diferença que eu vou poder simplificar e escrever daquela outra forma de fazer. Lembrando que é o rendimento de uma máquina real, não é uma máquina de Carnot. Bom, vamos lá. Tá? O trabalho vai ser o total de trabalho realizado.
Vamos lá. De A até B, a gente teve um trabalho realizado positivo, que deu quanto? NRT0 vezes ln de 1,5 dividido por. Mas, qual foi o trabalho realizado de B até C? Bom, o trabalho realizado de B até C foi menos meio de T0. Viu a importância de escrever tudo em função de T0, que a gente consegue operar depois? Opa, desculpa, 1/3. Tá? Menos 1/3 de nRT0. Dividido por qual é a quantidade total de calor que eu retiro da fonte quente? Bom, da transformação de A até B, a gente retirou qual a quantidade de calor? A mesma quantidade de trabalho. nRT0 vezes ln de 1,5. Assim? Mas, de B até C, a quantidade de calor que eu retirei da fonte quente é 0, porque de B até C, eu na verdade, eu joguei calor, eu rejeitei calor na fonte fria. De C até a quantidade de calor que eu retirei da fonte quente é igual à variação da energia interna, que vale meio de nRT0. Ok? Então, o rendimento vai ser, na verdade, essas operações. Bom, vocês podem perceber que o nRT0 eu posso cortar de todo mundo. Então, vai ficar ln de meio menos ln de 1,5 mais menos 1/3 dividido por ln de 1,5 mais meio. E aí, substituindo e operando, o meu rendimento vai ser de 0,08 ou de 8%. Tudo bem? Bom, esse aqui é o rendimento no ciclo por si, o rendimento, né, dessa máquina, mas o rendimento, na letra B agora, o rendimento de Carnot, ele fica bonitinho de fazer, porque o rendimento de Carnot vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Vamos lá. Qual é a temperatura da fonte fria? A temperatura da fonte fria é a temperatura mais baixa do sistema, nesse nosso problema, que é a temperatura T1. Então fica 1 menos. A temperatura T1 vale 2/3 de T0. E a temperatura na fonte quente é o próprio valor de T0. Olha que beleza. Então, o rendimento de Carnot é 1 menos 2/3, que dá 0,33, ou 33%, aproximadamente, né? Aproximadamente. Certo? Beleza.